conecta a todos, né? Ou seja, estamos realmente numa teia de aranha. É essa a tendência da ciência de comprovar a mesma teoria que o Tonho nos trouxe, né? Outro dia, o Leandro, meu marido, disse para mim assim, o pai dele tem uma chácara e ele disse, eles têm um terneirinho que está com 6, 7 meses e ele disse que eles estão pensando em comprar um outro terneirinho para domar ele, para botar na canga, para fazer uma junta de boi para o serviço, né? Aí eu disse, e como é que doma? Aí ele disse, amor, a gente primeiro amarra os dois juntos, para eles se acostumarem a pastar junto, daí à medida que eles veem que um não pode sair de perto do outro, eles vão amansando, vão se acostumando, e no começo eles só pastam, depois a gente já bota um peso amarrado neles para carregar aquele peso, e depois, finalmente, a gente bota a canga. E por que eu estou falando nisso? Porque o capítulo que nos compete falar hoje é o Cristo Consolador. E aí, o Cristo Consolador é a partir de uma fala de Jesus que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que isso tem a ver com a historinha dos bois sendo domados, dos terneirinhos sendo domados? O jugo, gente, o jugo é a canga. Nós aqui chamamos de canga, e na Bíblia a expressão é outra, é o jugo. E aí quando a gente pensa, mas não é má ideia estar cangado com Jesus, né? O cara é um gênio, né? Para que melhor companhia do que estar ajojado ali, presinho com Jesus, né? E aí esses dias estava tendo a Copa América e eu gosto muito do Messi, jogador da Argentina. E como a gente já estava estudando, né, para a palestra, eu pensei, estar cangado com Jesus, numa comparação muito, muito, muito inferior, seria mais ou menos como o time do Central aqui recebeu o reforço do Messi. O Messi vem jogar no Central. Bah! Que tal o Messi jogando no Central, hein? Camisa 10 da seleção argentina, já foi campeão de absolutamente todos os torneios que disputou, sendo quase sempre o melhor jogador da equipe. Que tal receber o Messi? Mas aí o Messi impõe uma condição: vocês vão ter que jogar como eu jogo, vocês vão ter que treinar como eu treino, vocês têm que chutar com a qualidade, com a força que eu chuto. Tem uma série de compromissos para que ele venha jogar no Central. E será que o time do Central está apto a receber um jogador dessa qualidade? Quando Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim, que sou manso e pacífico, humilde de coração, ou seja, ele impõe essa condição de que nós sejamos brandos, pacíficos, humildes de coração, como ele é. Então, o Messi vem jogar no nosso time, mas nós temos que treinar que nem ele. Nós temos que bater pênalti 1000 vezes por dia, sei lá quantas vezes, há quantos anos que ele não se recusa a continuar treinando do mesmo jeito que ele começou lá, desde menino. Nós temos essa persistência, nós vamos chegar a essa qualidade. Temos que estar dispostos a isso, para receber esse privilégio de estar junto com ele, né? Essa é a condição. E é por isso que Emmanuel, então isso nos dá aquela facerice inicial. Bah, que legal, o Messi vem para cá. Ah, mas olha só, o time inteiro vai ter que se qualificar, vão ter que se puxar, né? Então dá aquela facerice inicial, mas depois dá o peso do compromisso. E é por isso que Emmanuel,
no Fonte Viva tem um texto de Emmanuel que diz assim: consegues ir? Porque essa superioridade, essa qualidade moral de Jesus é tão grande que nos constrange. Então imagina que se a gente tivesse, ainda na comparação da canga, né, um outro parceiro infinitamente mais forte para estar puxando ali. Vai judiar de nós, né? Vai machucar nosso pescoço. Então o que a gente precisa fazer, gente? Será que a gente tem essa condição? Quando Jesus diz, quando Emmanuel diz, consegues ir, o que ele está nos cobrando? Consegue amar o teu inimigo, como agora o Nelo, o Nelo acabou de falar, se reconciliar com o seu adversário? Ele faz paterno. Tá. Será que a gente consegue se reconciliar com o nosso adversário? E mais do que isso, será que a gente consegue reconhecer o nosso adversário? Reconhecer o nosso adversário dentro da nossa família, dentro daquela dificuldade de uma nora, de um genro, de um enteado, de uma enteada, de qualquer pessoa, de uma cunhada, seja lá o que for, a gente consegue reconhecer naquela pessoa um possível adversário lá do passado, de vidas passadas, de outras experiências que a gente já tenha vivido aqui? Será que a gente consegue reconhecer, admitir e perceber que é a nossa chance de nos reconciliarmos com aquela pessoa? Amar o nosso inimigo vai além daquele inimigo que eventualmente a gente tenha brigado casualmente. É sim amar essa pessoa mais próxima, né? Orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos deitar de noite e fazer uma oração por aquela pessoa que nos feriu amargamente durante o dia? Orar por aquele que nos persegue e que nos caluniou hoje, que nos prejudicou imensamente, que nos traiu a nossa confiança. A gente consegue chegar de noite e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam? Fazer o outro aquele que gostaríamos que o outro nos fizesse? Nós conseguimos ter essa compaixão, ter esse sentimento, ter esse bem-estar em relação ao outro, como a gente gosta que o outro nos trate? Nas nossas diferentes condições, a gente sempre quer ser bem tratado. Pagar o mal com o bem, essa é a proposta de Jesus. É que a gente sempre reaja de maneira carinhosa, de maneira afetuosa. A neurocientista Annette Mayo, famosa palestrante espírita, tem um trabalho muito lindo sobre essa passagem de Jesus, sobre o jugo leve, porque ela traz para o olhar da ciência, ela comprova que sim, que Jesus não disse aquilo como uma figura, e sim como uma verdade, de que com Jesus o fardo se torna mais leve. E por quê, gente? Por que é isso? Ela nos explica que o nosso cérebro, nós temos um sistema de anestesia. O nosso corpo tem uma anestesia e é por isso que pessoas diferentes reagem de maneira diferente ao contato com a dor. A mesma dor é muito mais intensa em uma pessoa do que em outra pessoa. E tem pessoas, inclusive, que não têm dor nenhuma por causa de uma deficiência neurológica, inclusive daí essas pessoas em geral não crescem, não ficam adultas porque morrem, porque a dor é um sistema de proteção do nosso corpo, né? E aí ela explica que esse sistema é trabalhado, nós temos, o nosso cérebro é dividido em arqueocórtex e neocórtex, cérebro antigo e cérebro novo. O cérebro antigo é a nossa parte mais animal, que já vem, é onde se guardam as nossas reações instintivas, do tipo, botar a mão numa chapa quente e tirar a mão bem ligeiro. Isso é instintiva, uma reação instintiva. É comandada pelo nosso arqueocórtex, a nossa parte antiga do cérebro. E a parte nova é a que racionaliza a dor, do tipo, tem a situação e aí eu penso, ai meu Deus, como é que eu vou reagir diante disso? Então, é a que nos amadurece um pouco mais, né? É a que nos traz um pouco para este
para essas inovações deste ser humano em crescimento. A gente se habituou a pensar que somos criaturas inteligentes. Não, nós somos criaturas que estão ficando inteligentes. Nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Nós ainda não somos inteligentes. Estamos desenvolvendo a inteligência em nós ao longo dos milênios, ao longo dos anos e ao longo das nossas diversas encarnações. E aí, que quando a nossa parte mais animalizada é que está mais ativa, a parte do nosso cérebro mais animalizado é o que está ativo, a dor é muito mais intensa em nós, tá, gente? E quando a gente consegue ativar a parte mais nova do nosso cérebro, a gente consegue amenizar a dor. Quando você se comporta como um animal, concentrando as suas atividades cerebrais em reações instintivas, você fecha aquele portão do analgésico, das endorfinas, daquelas substâncias, aqueles hormônios que nos dão uma anestesiada, que dão uma aliviada na intensidade da dor. Quando você consegue pensar conforme os ensinamentos de Jesus, ou seja, com bondade, com indulgência, com perdão, quando conseguimos ser mansos e pacíficos, humildes de coração, estamos com Jesus, estamos ativando a área mais elevada do nosso cérebro. E eu lembro da minha mãe, a mãe dizia assim, às vezes durante o dia a gente tinha passado por uma situação de provocação, de dificuldade, e a gente chegava em casa cheia de razão, mas porque me disse isso, me disse aquilo, e a mãe dizia assim, mas não doeu nada. A mãe já trabalhava com a parte mais nova do cérebro, né? Aí dizia, calma, calma, não valoriza tanto, não aumenta em ti esse teu mal-estar, não dispara tantos hormônios que são, eu só sei adrenalina, a Sandra deve saber muitos outros, enfim, esses hormônios que excitam o teu sistema nervoso, que fazem disparar o teu coração, que sobrecarregam os teus rins, não dá espaço para essa raiva. Anestesia essa parte e ativa a parte boa em ti. Tenta ser mansa, tenta ser pacífica. Era esse o ensinamento da mãe, né? Essa dor moral, quando nos visita, quando experimentamos uma crise de raiva, que o nosso coração acelera, isso nos faz mal. Por que nos faz mal? Porque o que o nosso emocional sente, o nosso corpo físico vai acabar expressando. Através do quê? Através das doenças. E hoje já existem muitos estudos que relacionam a causa emocional e a doença física que se manifesta na pessoa. Por quê? Porque nós, na verdade, estamos resistindo contra este jugo de Jesus. Porque quando Jesus nos diz que a gente tem que ser manso e pacífico, humilde de coração, e a gente insiste em não aceitar isso, a gente está resistindo à corda, a gente está puxando aquela... Jesus está recém nos treinando, a gente está recém a juntinha de terneirinho lá com a corda, sem nem puxar peso ainda. E ainda assim a gente não quer obedecer. Nem pastar junto do outro a gente não quer. A gente não aceita isso, a gente fica cabrestando, a gente fica se machucando. Através de quê? Por quê? Porque a gente insiste em ser orgulhoso, em ser raivoso, em ser reativo. E isso causa o quê? Essas descargas de hormônios que prejudicam o nosso corpo e adoecem o nosso corpo. Esse é o principal sentido do que a gente tem que entender. A nossa principal intenção hoje é que a gente entenda que essas nossas reações fazem mal para nós, né? Toda vez que nos comportamos mal, em desacordo com os ensinos do mestre, a dor vem nos avisar, nos alertar. As doenças têm origem psicossomática. Ódio, medo, ciúme, orgulho, tudo isso, sobre essas doenças especificamente, eu sei que já tem estudos que relacionam esse sentimento com a doença que se expressa no corpo, tá?
cada vez mais comum os médicos nos falarem, a gente vai porque está com diabetes. E aí o médico diz, tu evita o açúcar, tu evita a farinha, tu evita tal coisa, tu faz exercício físico e tu evita o estresse. O que é o estresse? É a causa emocional que aguça aquela doença, que piora aqueles sintomas em nós. Por quê? Porque toda vez que a gente descarrega esses hormônios que nos adoecem, a gente desorganiza o nosso corpo. É como se botasse um pouquinho de areia dentro de um motor. O motor de um carro trabalha com óleo. E se botar um pouquinho de areia, o que dá? Ei, Neri, tu que sabe? Tu sabe bem, estraga tudo, né? Estraga, danifica. E é isso que a gente faz com cada crise que a gente tem de tentar reagir aos ensinamentos de Jesus. É isso que a gente faz com o nosso motorzinho chamado corpo. A gente danifica o funcionamento do nosso corpo. E quando a gente conseguir entender isso e passar a trabalhar o nosso autodomínio, ou seja, a dominar essas reações em nós. Jesus treinou 3 anos com seus apóstolos. Passou 3 anos com a cordinha amarrada no pescocinho de cada um deles, tentando... era isso? Era a chegada do Vilmar, que tu estava lá e eu quase morrendo? Bom dia, Vilmar. Bem-vindo. Não, eu estava preocupada, achei que pudesse ter acontecido alguma coisa. Então, Jesus, durante 3 anos, esteve ao lado dos apóstolos e um grupo de outros 12 homens, tentando o quê? Tentando colocar eles numa rédea, tentando ensinar eles a caminharem junto, a seguir, a poder ser manso, pacífico, a não ser tão reativo, a dominar um pouco os impulsos. E eles juravam que conseguiam, né? Tanto que Pedro, coitado do Pedro, sempre o despique, como dizia minha mãe. Porque o Pedro é o que mais se assemelha a nós, na verdade. Todas as reações dele foram as nossas, são as nossas reações ainda hoje, né? Porque Pedro, quando Jesus anunciou que certamente seria morto, enfim, não lembro os termos, e Pedro prontamente disse que queria ir junto. Senhor, eu vou contigo, aonde tu for eu vou junto. E Cristo disse, não, Pedro, tu não consegues. Antes mesmo do galo cantar, tu já terá me negado 3 vezes. E o que é a negação? E os soldados, quando vieram para prender Jesus, se surpreenderam, porque naquele grupo de homens eles se perguntaram, quem é Jesus de Nazaré? E ele disse, eu sou Jesus de Nazaré. E aquilo surpreendeu os soldados, porque a reação natural de um homem daquele tempo seria fugir, ganhar o mato. Mas Jesus sabia que não era em vão que estava ali. E aquela grandeza, aquele enfrentamento, aquela entrega de Jesus surpreendeu os soldados. E os apóstolos que estavam com eles sumiram. E daí daqui a pouco alguém desconfiou, mas tu não era um dos seguidores do Nazareno? E Pedro, não, eu nunca ouvi falar desse homem. E antes mesmo do galo cantar, 3 vezes já tinha realmente acontecido. Dele negar, dele dizer que não conhecia Jesus. Por quê? Porque temia ter aquele desfecho ali na vida dele, né? E mais do que isso, o que eu queria trazer de Pedro, na verdade, era a questão na hora que o soldado prendeu Jesus, o que o Pedro fez? Puxou a espada e atacou o soldado. E quem é de nós que não teria essa reação? A reação da violência. Ué, mas que isso? Vão prender o meu amigo por quê? Né? Vão matar. E Jesus diz, Pedro, embainha a tua espada. Então, o que Jesus está dizendo? Que nós não temos que ser violentos, que nós não temos que ser reativos, que quando recebermos uma provocação, sejamos mansos e pacíficos, obedecemos a resignação de Jesus diante daquela situação. É claro que Jesus teria condição de sair daquilo ali. Mas era necessário, porque ele precisava ser o exemplo para nós. Ele precisava ser esse exemplo de resignação, de suportar, de aguentar a dor, de aguentar esse fardo pesado, né? E
quando a gente finalmente parar de cabrejar, porque por enquanto nós estamos ainda com a cordinha, né, gente? A gente ainda não está passando por tantas dificuldades assim. A canga nos machuca muito. Quando a gente chegar na canga, realmente, a dor que a gente sente, né? Se tentar reagir. Então, vamos aprender nesta vida. Nós estamos começando a conhecer os ensinamentos de Jesus. Vamos aprender a andar nessa diretriz que Jesus nos ensina. A começar a amansar essas feras que moram dentro de nós. Tentar ser um pouquinho mais brando, tentar ser um pouquinho mais humilde de coração. Este é o ensinamento de Jesus. Quando Jesus diz, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, aí a gente pensa, mas, será que eu amo? Será que eu amo? Será que eu realmente amo quem está ao meu redor? O professor Clóvis Barros Filho, um filósofo, ele sempre fala que Jesus ensina que a melhor coisa da vida é a gente tornar melhor a vida de uma pessoa. É o prazer de servir. Então, quando a gente consegue proporcionar para alguém um sorriso que aquela pessoa não teria sorrido se não fosse pela nossa presença na vida daquela pessoa, isso que nos alegra. É quando a gente proporciona o bem para alguém. Esse é o grande ensinamento. E a gente faz o quê? A gente puxa a espada e agride. Em vez da gente tentar acalmar uma situação, como fazia minha mãe e dizia, mas não doeu nada. Em vez da gente pensar isso, quando alguém faz uma coisa que nos desagrada, a gente prontamente puxa a nossa espada. Por mais que a nossa espada não seja física, não seja o objeto espada, mas a nossa reação é ainda muito raivosa, é ainda muito animalizada. Ainda estamos bastante distantes de realmente entender, de tomar sobre nós esse jugo de Jesus, esse entendimento de tentar acalmar, de ativar a parte mais elevada, mais nova do nosso cérebro, que é a que vai nos anestesiar e nos dar a condição de caminhar de maneira pacífica, de maneira mais saudável, sem adoecer o nosso corpo. Este é o jugo leve, essa é a proposta de Jesus, é aceitar a canga, aí ele vai estar do nosso lado. Se a gente realmente aceitar, porque se a gente não conseguir emparelhar com aquele boi, né? A gente não vai dar certo, né? A nossa junta, a gente vai só se machucar, a gente vai só passar trabalho. E ainda para puxar a questão da teia de aranha lá do início que eu falei, a teia de aranha são vários círculos circunscritos. E aí, a gente está percorrendo aqueles caminhos que pode ser o caminho reto, né, Vilmar, em direção a Deus, ou a gente pode ficar andando em círculo, passando trabalho sem atingir esse centro, essa elevação moral que é a proposta de Jesus, que há 2000 anos veio nos dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei. Aprendam comigo que sou manso e pacífico. Esta é a mensagem, aprender com ele a ser manso e pacífico, para quê? Para que aí sim ele nos ajuda a carregar e o fardo fica muito mais leve. A nossa vida fica muito melhor quando a gente consegue olhar em volta, olhar para todos que nos rodeiam, sem sentir mágoa, sem sentir rancor, sem sentir ciúme, sem sentir inveja, sem estas emoções tão inferiores. É isso, ativar a parte mais nova do nosso cérebro. Estas aprendizagens que são mais recentes, porque faz só 2000 anos que Jesus esteve na Terra nos ensinando essas coisas. Era esse o nosso trabalho de hoje. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Bom dia. Eu prefiro que eu faça, eu fico nervosa. Obrigada.
Silvio assim. Então, meus irmãos, vamos continuar com os nossos pensamentos, a nossa vontade, dirigida a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão maior. E vamos imaginar este Mestre amigo caminhando às margens do mar onde ele viveu aqui na sua existência, vindo em nossa direção, com as suas mãos estendidas e o seu sorriso meigo, a nos convidar a segui-lo. E vamos aceitar, meus irmãos, este convite amoroso que Jesus está nos fazendo durante todo este tempo, para que nós aceitemos segui-lo em suas atitudes, em seus exemplos, em seus ensinamentos. E possamos assim abrandar o nosso coração, pacificar o nosso ser, e no dizer do nosso grande mestre Allan Kardec, domar as nossas más inclinações, para assim, meus irmãos, poder recebermos os recursos que a providência divina está transmitindo a cada um de nós neste momento. São os bálsamos curadores, os remédios salutares, que curam todas as enfermidades, as dores, o sofrimento, que tira do nosso coração todo o sentimento de mágoa, de ressentimento, de inveja, de orgulho, de vaidade. Permita, Jesus, que possamos assim receber estes medicamentos e sairmos daqui livres de todas as sequelas do nosso viver. Que a tua paz, que o teu amor permaneça assim com cada um dos meus irmãos. E assim, então, nós encerramos o nosso trabalho de palestra pública doutrinária e passe coletivo. E que assim seja. Tu vai cantar hoje, Horaci? Eu? Sim, Ana, a única cantora que nós temos hoje é a tu e a Isaura. Tem tantos aí. Tem tantos aí. Ué, vamos andar assim? A Dora canta também, sabia? Tímida. Eu falei cantor, mas não, eu esqueci de falar que o Mar também é cantor. Não, não sou. Hã? Não? Que nem eu, assim. Então é cantor. Tirãozinho está desentuado. Né? Vai cantar com nós? Tudo bom? Sentadinha nas costas. Bom. E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem. Ajudante de primeira. A figura que se perdeu. Hã? Essa figura aí se perdeu. Capaz? Eu acho que dá pra ter ido e voltado de São Antônio muitas vezes. Não sei onde que ele foi. Ah, o Delão que tá na rua fazendo. Deixa eu achar.
Ó, hoje que a casa tá cheia, tu não veio, Delão, pra tocar e cantar com nós? Muito gripado, bem atrapalhado. Ah, já sim. Qual é que é o número? 14? Ô pessoal, é assim, ó. Estamos sem os vídeos, né? Para começar o. Caiu nesse 14. Olha, se queria que eu começasse. Não sei, não conheço essa música. Então vamos cantar o 3, segundo eles, todo mundo sabe. E daí todo mundo canta, tá bom? É o Reino do Senhor. A luz que brilha no céu, o Cristo Salvador. Não, 3. É. Aham. Não do caderninho aí. E vamos começar a falar o a luz que brilha lá no céu é Cristo Salvador. Pedimos para um dia estar no reino do Senhor. Pedimos para